Oi, meu nome é Patrícia Sugi e essa é a segunda temporada do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. A ideia desse podcast é mostrar as pessoas que fazem e que vivem a ciência, sejam elas cientistas ou não. Porque por trás de cada descoberta científica e de cada carreira acadêmica existem muitas experiências humanas. Você já deve ter ouvido pessoas falando que dão a vida pelo trabalho. Mas em alguns casos, essa frase é quase literal. Fazer pesquisa tem seus riscos, tanto em laboratório como no campo. E nesse episódio, a Amanda, a Érica e a Ana compartilham algumas das experiências arriscadas que elas já viveram, sempre com um toque de humor. Vamos ouvir mais um episódio com causas de campo dessa nossa temporada especial LECOI, com muitas risadas e umas lições de vida ou morte. Afinal, quem nunca quase deu a vida pela pesquisa? Oi, eu sou a Amanda. Hoje eu sou doutoranda pela Universidade de São Paulo, estudo abelhas em áreas urbanas, mas eu fiz um mestrado com um inseto praga chamado mosca branca em cultivos de tomate. E também fiz um pouco do meu estágio na graduação, também nesse tema mais voltado para joaninhas. E eu fiz tudo isso no Laboratório de Ecologia de Insetos da Universidade de Brasília e me formei em Biologia. Oi, eu sou a Érica Cristina, sou bióloga pela Universidade de Brasília. Eu me formei no mestrado em Ecologia aqui também, pelo programa de pós-graduação em Ecologia. E isso, eu trabalhei com mosca branca no meu mestrado. Oi, eu sou a Ana, sou bióloga, fiz mestrado em Ecologia e estou fazendo doutorado também em Ecologia aqui no programa de pós-graduação em Ecologia da UNB. Trabalho desde a minha graduação com o controle biológico de pragas, com as joaninhas especificamente, né? Bom, os campos que a gente faz aqui no laboratório, eles são regados de muita história e também algumas coisas que são os perigos. Porque a gente vai para áreas naturais ou áreas de cultivo e a gente se depara assim, com diversas coisas, como, por exemplo, teve uma vez que eu estava fazendo campo procurando joaninha, e a busca era por joaninha, mas teve um presente que foi além de joaninha. Então a gente procura joaninha em pés de couve ou repolho, enfim. E aí, nesse caso, eu estava sentada numa linha de... duas linhas, assim, de couves plantadas. E a ideia, naquele momento, era achar joaninhas, diferentes tipos de joaninhas, e ir contando qual era a espécie, onde elas estavam, se elas estavam no solo, no meio da folha, na parte de cima. Então, você tem que saber tudo isso. E para isso, você tem que fuçar muito a planta. E aí você escolhe um quadrado de 1 metro por 1 metro e fica olhando ali durante um tempo. E eu tinha acabado de chegar na primeira parte que eu ia analisar, foi assim, no início. Aí eu botei meu banquinho ali, tranquilo, no sol quente. E tô lá olhando num canto aqui esquerdo, olhando as folhas e contando. Aí fui olhar pro outro canto direito, tô contando as joaninhas. Aí chegou um momento que eu tive que abrir o meio entre essas plantas para ver o que tinha no solo. Quando eu abri, só de contar já me dá aqui um negócio. Quando eu fui abrir o meio, não tinha joaninha, tinha uma jararaca enrolada. E aí nisso eu saí correndo, branca, dei um grito. E aí eu só gritei, e saí correndo, larguei o banco ali no chão. E aí eu tremendo toda, tem uma cobra, tem uma cobra, tem uma cobra. E não sei se pela minha sorte, pelo azar, ninguém achou a cobra, então a cobra estava em algum outro lugar que ninguém viu. Desde então eu fiquei o campo inteiro me tremendo, não consegui mais achar joaninha nenhuma, porque eu tava esperando achar a cobra de novo, já que ela estava perdida. E aí nisso o produtor apareceu, que a gente essa área era uma área orgânica, que ele tinha acabado de implementar uma agrofloresta e tudo mais. E a gente foi comentar com ele, olha, tinha uma cobra aqui. Ele, mas aqui é cheio de cobra, a coisa é mais normal, eu acho maravilhoso que elas estejam aqui. Aí eu, nossa, que incrível, ninguém tava de perneira, eu não estava de perneira naquele momento. Nossa. Mesmo se eu estivesse de perneira, não ia ajudar porque ela ia atacar a minha mão, porque eu tava sentada. E aí ele falou, não, o que mais tem aqui é cobra, e assim, é cascavel e jararaca, que eu adoro elas, elas vão lá e controlam às vezes uns pássaros aqui, que faz problema pra mim e tudo mais, mas assim, elas são maravilhosas, e eu detesto cobra, assim, eu sou uma bióloga que não gosta de nada de réptil. Então, pra mim foi meio traumático. Junto com isso, também teve outro, que foi outro perigo, que eu tava no campo, tava eu e um colega, e a gente foi para um campo muito longe, que era quase na divisa de Brasília com Goiás, e eu fui até colocar o ponto uma vez no mapa, e realmente ele ficava exatamente na linha, assim, que dividia o Distrito Federal com Goiás. Eu fui exatamente na linha.
E aí, nesse cultivo já não era orgânico, era convencional. E cultivos convencionais você não conhece o dono, você entra e é um deserto, assim. E aí eu entrei, não achava ninguém, só uns casebres meio mal assombrados e tal. E muito tomate, que eu trabalhei com tomate, então era vários tomates. E aí eu entrei, tinha, assim, sem dúvida, uns 20 tipos de cachorros, assim. E eu não conseguia descer do carro, porque todos os 20 cachorros, eles rodeavam meu carro e ficavam se rastejando assim pra cima, latindo, arranhando o carro. E eu tinha que, em algum momento, descer do carro pra ver se eu achava alguém, ou se eu conseguia fazer o campo. Aí, no final das contas, eles se acalmaram. Mas foi desesperador. Eles eram muito fofos, mas davam medo de... Porque a gente tem a teoria de que os cachorros do cultivo convencional são mais estressados por terem mais contato com agrotóxico do que os do orgânico. Os orgânicos sempre são muito simpáticos. Sim. E aí, esse era o convencional, eu já tava com um pouco de pé atrás. E 20 cachorros. E 20 cachorros. Nessa que você tá contando do carro, você foi no seu carro, né? Isso. Seu carro pessoal. E eu tenho uma história com isso, da gente ir no nosso carro, né? Ou no carro de um amigo, enfim, um carro pessoal, né? Porque quando a gente vai pelo carro da universidade, tem o adesivo, né? De fundação e tal, o adesivo oficial. Então, mesmo que você tá indo na área pela primeira vez, o pessoal meio que, tá chegando alguém ali. É Embrapa, é universidade, qual é o órgão, né? Quando você tá no seu carro e você vai entrando na área das pessoas, você é meio suspeito. E pra vocês terem uma noção, é literalmente entrando, porque eu também trabalhei com tomate, trabalhei com a soja com tomate, mas nas áreas de tomate o pessoal planta no fundo da casa, né? E quando a gente tá procurando, assim, aquele primeiro contato, a gente vai chegando, buzina, vê quem é, aquela coisa toda. E aí teve uma vez que, por algum motivo, eu sempre fui no carro da universidade, mas dessa vez eu precisei ir no carro de uma outra pessoa, então era um carro particular, né? E tava só eu e mais essa pessoa, só nós duas dentro desse carro. E a gente foi entrando, assim, pra conhecer a área, assim, será que tem um tomate aqui? Tô precisando de mais uma área. Foi entrando e o cachorro latindo e nada de ninguém vir, né? Então eu fiquei, será que eu desço do carro? Será que eu não desço? Mas vou esperar, tem cachorro, vou esperar. E aí, de repente, sai um cara, assim, de dentro da casa dele. Provavelmente ele tava dormindo, porque ele tava com a cara, assim, amassada, era horário de almoço. E ele veio, assim, tava de short, sem camisa, assim, tava em casa, óbvio. Então ele veio olhando, assim, pela beirada, eu vi ele pelo retrovisor. E aí eu coloquei, assim, a cabeça pra fora e falei, oi, tudo bem? Aqui vocês têm plantação de tomate e tal, tô procurando uma área de tomate. E ele fez questão, assim, foi muito engraçado, porque ele fez questão de virar de lado, assim, pra falar comigo. E quando ele virou de lado, tinha simplesmente uma peixeira enorme, assim. Com certeza eles usam, né? Eu quero acreditar que eles usam lá pro trabalho deles, mas eu fiquei pensando, cara, eu venho com medo do cachorro e da pessoa e eles ficam com medo da gente, porque eles nunca sabem quem tá entrando na área deles. Então ele encostou assim de lado, começou comigo de lado, pra que eu visse a peixeira assim na cintura dele. Aqui não tem tomate, não. Então tá bom, muito obrigada. Tomate do lado. Você nem questionou, né? Não, nem é mais com tomate que eu tô trabalhando. Não, falei tomate, né? E é cada uma que a gente passa. Também tem história com cachorro, assim, de que às vezes a casa, o cultivo é muito no fundo e o portão é muito na frente. Às vezes eles esquecem que a gente vai, mesmo que a gente vá sempre naqueles mesmos dias. E eles trancam. E você tem que pular a cerca. E você tem que coletar seus bichos, não tem? Então, se você pula e eles não estão avisados, os cachorros não lembram de você. E eu já corri de cachorro na chuva. Nossa. Com a capa de chuva prendendo entre a capa de chuva e a perneira, sabe? O cachorro, assim, enorme. Você, calma. E você não sabe se a pessoa vai aparecer, se não vai aparecer, o que você vai, o que você faz, né? Se você vai até o final, você vai... Já aconteceu comigo também. E eu acho que eu já fui uma ameaça, assim, também. Você foi o perigo? Eu já fui o perigo, porque teve uma vez que eu cheguei em um cultivo, como a Amanda estava falando, essa questão do convencional é bem diferente mesmo, é bem particular. Então, uma vez eu cheguei em uma área, dessa vez, graças a Deus, estava com o carro oficial e tudo, né? Então, eu cheguei assim, e aí esse já foi o motivo do desconfiômetro, assim. E aí tinham vários produtores, assim, trabalhando, colhendo. E a gente já chegou, oi, tudo bom? Desce, né? Já vai falando, simpática, pra conseguir uma área. E aí eu pensei, aqui trabalha o seu fulano? Porque a gente já vem de muitas outras áreas com gente indicando. Vira à esquerda que tem o seu fulano. Então eu vim sedenta, assim, já tava na linha também da divisa entre o DF e o Goiás. Não tinha chance, tinha que ser ali.
E aí eu desci, falei, aqui que mora ou trabalha o seu fulano? E o rapaz olhou pra mim assim e falou assim, não, fulano? Ele não mora aqui há muitos anos. Eu falei, gente, mas eu acabei de vir de uma área ali. E o moço falou que, ó, seu fulano trabalha com tomate, o tomate dele é bonito. Eu falei, que assim? Eu falei, que pena, né? Ele, mas era o quê? Aí eu fui falar, né? Falei, então, eu trabalho lá na Universidade de Brasília, eu vim fazer pesquisa com insetos de mosca branca, eu quero coletar. Ele, você vai coletar a mosca branca? E a mosca branca é uma praga, né? Então, eu fiquei interessado. Sou eu. Eu falei, Aí ele, não, achei que era outra coisa. Eu fiquei, pra sempre, assim, né? Eu vou ficar com a dúvida. O que ele pensou que fosse outra coisa? Eu não sei se, às vezes, eles trabalham com químicos que já são mais proibidos, não sei. Nunca Ou se simplesmente depois também surgiu uma questão, que talvez ele pensou que eu tava ali vendendo. Porque existe um pessoal técnico que vai pra vender coisa, então eles acham um saco, assim. Então eles provavelmente olharam pra mim e falaram, por que essa menina tá vendendo químico? Não quero comprar mais nada. Não, tchau. Mas a cara dele, assim, tipo, aqui não mora ninguém. Não, esse senhor não mora aqui há anos. Aí, e quando ele falou assim, sou eu falei, seu fulano, só tá de brincadeira, né? Aí, assim, a gente conseguiu fazer 2 meses de amostragem lá na área dele, mas por pouco. Nossa. Ele achou que estava cobrando dívida. Poderia ser. Nossa, nessa de cachorro também, assim, eu tenho uma que eu não me esqueço. Eu sempre nunca vou nos convencionais, né? Sempre vou no orgânico, então é bem mais tranquilo, assim, o contato com o agricultor te recebe, assim, um pouco melhor. Não sei, acho que é também porque a gente já tem um contato antes, às vezes, né? Então, umas listas, a gente consegue ir na pessoa certa e falar com ela antes, né? Isso é importante. E aí, na dessa, eu fui nessa propriedade a primeira vez. E aí, chegando lá, tava com o carro da UNB, mas chegando lá, tava fechado, né? O portão tava tudo fechado. E a gente ficou buzinando, e a casa era bem mais pra dentro, assim, a gente ficou buzinando, e nada, de ninguém apareceu. Eu falei, nossa, mas eu tô aqui, eu tenho que entrar, eu tenho que ir. E aí fui naquela, pulei, né, passei assim pelo arame e fui caminhando, e nossa, era um pouco longe, assim. E aí eu fui. Aí quando chegou lá, eu comecei a ouvir cachorro latindo. Aí foi que eu pensei, caramba, e se tiver um cachorro? Eu não pensei, assim, só fui. E aí o cachorro latindo, e comecei a ouvir mais cachorro latindo. E aí na hora que eu chego lá, aí a proprietária olhou pra mim assim, com a cara, tipo, muito assustada, falou pra mim, nossa, eu acabei de prender o cachorro, esse cachorro aqui, porque esse cachorro aqui, ele é muito bravo, e ele não tem quem segurar, só fulano que consegue segurar ele, e fulano não tá aqui, então, nossa, foi assim, 1 minuto, se você tivesse chegado 1 minuto antes, eu não ia saber o que eu ia fazer. Gente, eu gelei, assim, porque eu vi o cachorro era muito grande, assim, ele ia pular em cima de mim e me matar, não era maior do que eu. Com certeza. Então, assim, foi muito assustada. Aí eu pensei, nossa, não vale a pena arriscar a nossa vida, mesmo que seja pra fazer pesquisa, mas tem um limite. Eu nunca mais vou pular uma cerca. Dependendo do tamanho do cachorro. Né? Gente, foi muito assustador. É verdade, assim, a gente tá falando aqui da diferença, às vezes, do convencional pro orgânico, né? E acho que o maior diferencial é justamente o uso do químico, né? Então, já aconteceu, assim, de eu chegar na área e falar, você vai coletar? Então, eu e a Amanda, que trabalhamos com mosca branca, por exemplo, a gente usava um sugador, né? Pra vocês terem ideia, um potinho com 2 canudos, né? Isso. Um canudo ele vai ser tampado e aí o outro a gente suga e dá uma diferença de pressão, o bicho entra. Mas a gente tem que colocar uma pontinha do canudo na folha onde o bicho tá. E a folha é onde tem contato com os químicos. Aí, né? Vocês já entenderam um pouco. Ou seja, a gente suga o que tiver ali, né? Exatamente. Então já aconteceu a gente chegar no campo e pronto, falar, você vai coletar hoje? Se eu fosse você, coletava não. Porque eu estou há 2 semanas doente, que eu bati um remédio, assim, às vezes eles chamam remédio, né? Bati um remédio, aí eu tô há 2 semanas doente, aí você fica assim, mas você sabia que eu venho toda segunda e quarta? Então, enfim, às vezes acontecia da gente chegar no campo e ter terem batido, né, o veneno, a gente tem que voltar. Mas, nem sempre, como a Ana falou, a gente sabe quem é a pessoa dona do cultivo convencional. Então, trabalhando na soja,
menos ainda, assim. É só uma notícia. E é sempre um gaúcho, o dono do... Então você já nem sabe, porque eu tinha 3 áreas de soja e nas 3 era o gaúcho o dono. Será que era o mesmo? Nunca vou saber. Então eles sabiam que eu tava lá e era isso, né? E aí, uma vez, a gente trabalhando em equipe de 3 pessoas, uma estagiária, assim, ela até da agronomia, e ela super entende, assim, das doenças da planta e tudo, e dessa parte de dissecar, né, a soja para que eles colham mais rápido e tudo. Então, nos primeiros minutos, assim, de campo, a gente adentrando a soja, e ela começou a sugar a mosca branca, ela falou, tem alguma coisa estranha. Tá um cheiro forte, tá uma coisa estranha. E aí eu falei, não, se estiver forte, vamos sair, porque a gente, nesse caso, a gente não sabia se ele tinha batido veneno ou não, né? Não tinha ninguém pra perguntar. E aí ela, não, eu vou continuar mais uns 5 minutos e vamos ver, né? O que acontece. E aí, ai meu Deus, rindo de desespero. Passou literalmente, assim, 5 minutos. Ela olhou pra mim, assim, ela já levantou meio zonzo, assim. E ela olhou pra mim e falou assim, Érica, acho que eu tô passando mal. E vocês sabem o jeito que ela já levantou assim, acho que eu tô passando mal. E assim, toda solícita, tipo, acho que eu não tô bem não. Eu fui encostando assim, sabe, saindo da área, encostando na Kombi, tipo, e aí eu rindo atrás dela, o que aconteceu, fulana? Calma, ela, não, eu vou sentar aqui e eu vou tomar uma água pra poder dar uma calmada, porque acho que jogaram alguma coisa, é bom a gente não mexer não. E aí, beleza, ela fez. Eu só deixei as armadilhas, não íamos coletar. E ela sentou na Kombi pra beber uma água. Só que nessa ela esqueceu do contato da mão. A gente não trabalhava com luva. E aí ela comeu uma ameixa. Sabe quando você passa mal? Então vou tomar uma água, comer uma fruta. E voltamos pra universidade, fomos pra casa. E aí à tarde, assim, no meio da tarde, ela mandou uma mensagem falando, tô no hospital. E aí eu vou contar por ela, mas ela disse que foi pro hospital passando mal. E aí fez o exame toxicológico, Sim. e deu uma alteração no exame dela. E ela disse que o engraçado, depois ela contou rindo, é que tava ela e a mãe dela, e o médico falava assim, então, deu uma alteração aqui no seu exame. E ela ficava, alteração? Como assim? E ela falou que a mãe dela olhou assim pra ela, aquele momento, só que assim, longe de qualquer coisa que ela maravilhosa, assim, super aberta com tudo, mas foi engraçado ela falar que a mãe dela olhar pra ela e falou assim, alteração, e ela, alteração, e o médico, alteração. Aí foi quando ela lembrou, ela falou, ai, é porque eu trabalho em área, ela explicou. Ele falou, olha, tem uma grande chance de você ter sido contaminada, né? Qual foi o processo? Aí quando ela falou que ela suga veneno, foi bem assustador. Mas aí hoje a gente acha que foi quando ela comeu a ameixa, provavelmente ficou na mão, eles são bem oleosos, né? Assim. E aí porque você não passou mal, né? Mesmo eu não passei mal. Mas você lembra, Érica, que antes desse seu campo teve foi eu, você e essa estagiária. E a gente estava em Taguatinga e era um cultivo de tomate e a gente chegou lá e eu não tinha tido até então contato com agrotóxico no cultivo, não sabia. A gente tava com uma agrônoma também, que tava fazendo pós-doc com a gente. E aí ela entrou e falou, gente, vocês estão sentindo um cheiro de água sanitária? A gente, aham. E a gente, ok. E lá sugando mosca branca. Aí nisso eu comecei a ficar tonta. Aí eu, nossa, deve ser o sol quente, minha pressão tá baixando. E nessa época a gente já tava usando a máscara. E a gente tava usando máscara, era pandemia. Só tirava pra sugar. Isso, tirava só pra sugar. Ou seja, não adiantava, né? Mas enfim. Aí a gente tava lá, e aí teve um momento, eu era a líder do campo, e eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, nossa, eu tô meio estranha, será que as pessoas também estão estranhas? E aí a Érica, uma hora, falou, nossa, tô meio enjoada. Eu também. E aí teve um momento, acho que eu lembro da Érica mesmo, que ela abaixou e eu comecei a ficar preocupada. Érica, cadê você? Que eu achei que ela tinha desmaiado no meio do campo. E ela tava embaixo, porque tava assim, chegando um momento tonta, que eu tava tonta, e todo mundo tava tonto. Aí veio a pós-doc também no momento falando, eu não tô bem. E veio a estagiária, a única que tava mais de boa, que era essa que passou mal depois. Então, ela já tinha passado mal, né? Acumulou. Ela foi a única que tava tranquila. Aí a gente parou pra reunir, né, nós 4, não. A gente tá passando mal, tem cheiro de água sanitária aqui no ar, agrotóxico, vamos parar. E a gente parou e deixou o campo, mas a gente conseguiu pegar pelo menos um pouquinho de mosca branca. Porque é isso, a gente fica tão
na noia, assim, querendo coletar seus dados, Qualquer que você custo. vai a qualquer custo. E é muito isso é algo louco. que tem que ser pensado. Sim, e é muito louco você estar contando isso. Eu me lembro perfeitamente de quando eu tava tonta, eu pensava, gente, por que eu tô tão cansada? Eu comi bem, bebi Eu água. ficava, nossa, eu sou muito preguiçosa. Eu, vamos lá, vou pegar. Tipo assim, a Amanda falava, seria interessante que cada uma pegasse 50 moscas brancas. Eu tava na segunda. Quando eu comecei a ficar toda, eu falei, cara, tem muita mosca E branca. você eu não sumia posso. no meio do campo. Ela é alta, mas ela sumia. E eu achava que ela tava desmaiada no chão. Eu ficava meio abaixada, assim, uns 5 É. minutos, e jurando, tipo, vamos lá, que eu tenho que pegar 50, eu tava na 2 ainda. Tá, e os meus campos, eles são sempre de manhã, né? Então eu pego boa parte da manhã, a manhã inteira praticamente, e o início da tarde, né? Então, assim, até 1 hora, normalmente, eu tô saindo, terminando o campo, né? E aqui em Brasília, né? Meio de Cerrado Central, época de seca, é muito seco mesmo. Então a gente anda sempre, né, com uma garrafinha, vai pro campo. Normalmente sempre leva, na época da seca, então, mais importante ainda, né? E aí, nisso a gente tava lá coletando, né, quase finalizando as coisas que tinha pra fazer no campo. E aí um dos estagiários, do nada, começou a passar mal, assim, tipo, passou mal. Aí ele falou que achava que alguma coisa tinha picado ele, alguma coisa assim. E assim, parado assim no sol, tipo, sem saber o que fazer. Eu falei, não, pode parar, vai lá pro carro, senta lá, toma uma água e descansa, que eu tô terminando aqui, a gente vai. E aí nisso eu fiquei muito preocupada, né, porque eu era responsável pelo campo, assim. E aí eu terminei tudo ali muito correndo. E aí tinha um outro grupo que tava com a gente, só que eles estavam em outro carro. E aí eu falei assim, não, gente, eu vou terminar aqui, porque fulano tá passando mal. E já tá dando a hora também do motorista bater o ponto. E a gente vai, aí vocês terminam aí, tá? Beleza, aí eles falaram, então tá, pode ir lá. Aí a gente foi, botei tudo no carro assim, muito correndo. E fomos indo. Aí no que a gente tava indo, aí eu tava conversando com ele, tentando entender, perguntando se ele queria água. Aí depois, de repente, ele me falou que ele não tinha levado água pro campo. Aí eu, como assim? Ele, não, normalmente eu não levo água pro campo porque eu não sinto sede. Meu Deus. Eu, gente, não. E eu não sabia até esse momento que ele não levava água pro campo. Então era sempre, ele nunca levava água pro campo. Falei, nossa, não, é o básico, assim, de sobrevivência no campo, água. São 4 horas de Exatamente, campo, né? é muito Levem tempo. água. E aqui nessa época, nossa, eu não sei como que ele não ficou. Tá, resumo da história. Ele passou mal, mas depois ele foi melhorando, bebeu água lá, que outras pessoas deram pra ele. Chegou, tomou um sozinho. Chegou aqui, não ia, chegando aqui no laboratório ainda ter reunião, ele tava super passando mal, assim, acho que ele foi embora, Acho né? que ele ia apresentar. Ele ia esse apresentar, dia. ele tinha um seminário pra apresentar quando chegasse aqui, e aí não deu conta, né, porque ele tava passando muito mal. E aí, voltando atrás, nisso, eu acabei deixando no campo um monte de coisa, ficou um monte de coisa pra trás. E era a primeira vez que eu tava indo no campo com esse pesquisador da Embrapa. E aí eu fiquei mó preocupada, assim, porque ele ia pensar, o que ele ia pensar de mim? Tipo, como que eu saio, largo as coisas tudo do campo, assim? Tipo, eu fiquei mó preocupada com isso também, porque, meu Deus do céu, é cada uma, né? Isso por conta de uma garrafinha d'água. Levem água pro campo. Levem água e não suguem agrotóxicos. E cuidado com os cachorros. E cuidado com os E cachorros. com cobras. Na ciência, a gente ri, chora, sente medo, aprende muito e compartilha experiências todos os dias. Fazer pesquisa não é só estudar e trabalhar. E esse podcast tem o objetivo de mostrar exatamente isso. E atenção, hoje, dia 12 de novembro, temos um Quem Nunca presencial. Como parte da programação do Simpósio de Biodiversidade da UNB, a gente tem o Capibar, um evento em que pesquisadores vão para o bar contar os bastidores da ciência. A gente vai ter perrengues de campo, momentos transformadores, experiências didáticas. E o Capibar vai ser hoje, dia 12 de novembro, quarta-feira, às 7 da noite, no Cambuí, Cervejaria e Bar, na 216 Norte, em Brasília. A entrada é gratuita e é só chegar. Se você também quer contar o seu caos aqui, ou quer indicar alguém que tem uma boa história para contar, entre em contato com a gente por e-mail, cienciainformativa@gmail.com, ou pelas nossas redes sociais. Quem sabe você faz parte da 3ª temporada? Ou a gente até faz uma temporada no seu centro de pesquisa. Se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no Spotify ou se inscreva no YouTube para não perder nenhum episódio. Aproveita e compartilha com quem você correria um risco de vida. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!